criador do OnlyFans não pode mais meditar. O fôlego de vida foi retirado dele. Existe uma pergunta que poucas pessoas gostam de fazer. O que realmente vale a pena nesta vida? Dinheiro, fama, poder? Ou será que existe algo muito mais profundo que o ser humano tem ignorado? Nos últimos dias, uma notícia chamou a atenção no mundo inteiro. O empresário Leonid Radvinsky, dono da plataforma OnlyFans, morreu aos 43 anos após lutar contra um câncer. Um homem bilionário. Um dos nomes mais ricos da internet. Mas a pergunta que fica é, se alguém pode ganhar milhões por dia, por que ainda assim não consegue comprar aquilo que mais importa? Hoje nós vamos refletir sobre isso, porque essa história não é apenas sobre dinheiro, é sobre vida, escolhas e eternidade. Leonid Radvinsky era um empresário da tecnologia. Ele nasceu na Ucrânia e ficou conhecido mundialmente depois de comprar a empresa que controla o OnlyFans em 2018. A plataforma se tornou uma das maiores do mundo em conteúdo por assinatura. Milhões de pessoas passaram a pagar para acessar conteúdos exclusivos. A empresa ficava com cerca de 20% de tudo que era pago na plataforma. E isso gerou algo impressionante. Dividendos gigantescos. Em alguns anos, ele recebeu centenas de milhões de dólares por ano, um homem que chegou a ganhar milhões por dia. Mas a Bíblia nos lembra algo muito sério. Jesus disse, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. A sociedade ensina que sucesso significa dinheiro. Mas quem já chegou no topo, muitas vezes descobre algo doloroso. O vazio continua ali, e essa realidade não aparece nas redes sociais, porque por trás de muitas histórias de riqueza, existe solidão, crise espiritual e ausência de propósito. A própria Bíblia alerta, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. E é exatamente nesse ponto que surge uma reflexão importante, porque o mundo ensina a correr atrás do dinheiro, mas Deus nos chama para algo muito maior, a eternidade. Nesse momento da história, muitas pessoas começaram a se perguntar, será que essa morte foi juízo de Deus? Mas é preciso ter cuidado, porque a própria Bíblia ensina que nem toda doença é castigo direto. Em João capítulo 9, Jesus explica isso quando falam sobre um homem cego. E é exatamente essa reflexão que a pastora Renata trouxe em uma análise espiritual sobre o assunto. Só Deus vai saber o que aconteceu sobre a vida desse rapaz e o porquê tão jovem, tão cheio de tudo que alguém deseja ter, que é fama, dinheiro, poder. Só Deus sabe por que tão jovem ele foi embora. Eu não posso aqui levianamente dizer que foi um juízo de Deus, porque nem toda doença é castigo, nem todo sucesso é aprovação de Deus também, e nem toda queda é uma condenação final. O que existe, gente, são situações onde Deus usa todas as coisas para chamar o homem de volta. Às vezes pela dor, às vezes pela perda, às vezes pela crise, ou às vezes até pelo vazio no meio do sucesso. Eu já vi pessoas de muito sucesso chegar lá em cima e de repente dizer, eu tô tão vazia, eu preferia não ter tido nada do que ter o que eu tenho e continuar me sentindo tão vazia. É muito difícil a gente dizer algo agora, mas estrategicamente eu vou dizer de verdade, eu não acuso ele de ter morrido por um juiz de Deus, mas eu não posso deixar de utilizar o exemplo dele para dizer que Deus tem pressa de se mover e que tudo aquilo que não vem de Deus não vale a pena a gente ter na nossa vida. A fortuna dele era no total de 2,1 bilhões de dólares. Ele ganhava por dia 4,5 milhões de reais. Então, esse vídeo é sobre um alerta espiritual que muitos estão ignorando. É sobre um alerta espiritual que as pessoas não estão enxergando. Olhe para a situação de vida que esse homem teve. Bilionário, jovem, o mundo aos seus pés. E olha o que aconteceu com ele. O dinheiro dele não pôde comprar a saúde dele. O dinheiro dele não pôde comprar paz. O dinheiro dele não pôde comprar uma família. O dinheiro dele não pôde arrancar o câncer. O dinheiro dele não pôde poupá-lo da morte. Quem é o dono da sua vida? Eu queria que você meditasse hoje, porque o criador do OnlyFans não pode mais meditar. O fôlego de vida foi retirado dele. A nossa vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. Esse rapaz, ele colheu um fruto muito ruim, porque talvez ele dedicou a vida para esse programa, para esse empreendimento, o OnlyFans. E ele não vai poder mais usufruir de nada que isso está gerando, porque nem vivo ele está mais. Então, assim, não é questão de juízo, não é questão de não ter clareza sobre
a gente entende que é pesado. Me parece que dentro dessa plataforma acontecem coisas horríveis. Mas muito mais do que o câncer na pele desse rapaz, na vida dele. É a lição para nós. Não adianta ganhar 4,5 milhões de reais por dia e não ter o Senhor, e não saber para onde nós vamos depois dessa vida. Que orgulho esse homem deixou. Dizer que ele criou o OnlyFans, maior plataforma de pornográfico adulto, isso para mim não é legado. O que aconteceu com ele nós nunca vamos ter certeza, mas com certeza para nós, ele virou o maior exemplo. Dinheiro não é tudo. Que você possa meditar nisso, e a minha oração é que você e a sua casa realmente entendam cada vez mais o que realmente importa, o que realmente tem valor. Existe um princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia. O princípio da semeadura. Em Gálatas 6 a palavra diz: o que o homem semear, isso também colherá. Isso não significa que toda doença seja punição, mas significa que toda escolha tem consequências espirituais, morais e muitas vezes emocionais. Deus não tem prazer na destruição do ser humano. Pelo contrário, em Ezequiel 18 está escrito: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento. E enquanto esse debate acontece na internet, outra história também chama atenção. A da influenciadora Andressa Urach. Ela mesma revelou quanto dinheiro pode ser gerado dentro dessas plataformas, mas ao mesmo tempo também falou sobre os conflitos que isso trouxe para a sua vida. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Escolhas minhas, mas eu também tinha sonhos. Queria ter dinheiro, ter um carro, uma casa, ajudar toda a minha família, minha mãe, meu irmão, dar uma casa para eles. Queria sair da pobreza. E eu consegui. Com a fama, eu viajei o mundo, fiquei com pessoas famosas, realizei muitos sonhos, me tornei apresentadora de televisão. Mas mesmo assim eu sentia um vazio muito grande. No ano passado eu tive outra crise e novamente pensei em tirar minha vida. Porque dói. Trabalhar com algo que fere a tua alma. Mas eu não posso parar. Existem pessoas que dependem de mim, famílias que dependem de mim. Mas diante de tudo isso, eu reconheço que eu exagerei em algumas notícias da minha vida pessoal e outras, e eu peço perdão. Bom, de verdade, eu nunca tive intenção de ferir ninguém. Deus conhece meu coração. E eu só tô tentando sobreviver. Desculpa. Muitas pessoas entram nesse tipo de plataforma pensando apenas no dinheiro. E no começo, ele realmente vem. Rápido. Mas poucos percebem o preço espiritual que pode existir por trás disso. A Bíblia nos alerta em Romanos capítulo 1 que quando o ser humano insiste em caminhos distantes de Deus, às vezes o próprio Senhor permite que ele colha as consequências das próprias escolhas. Não porque Deus deseja a queda, mas porque o homem insiste em andar longe da luz. A morte desse empresário deixa uma pergunta muito séria. O que realmente estamos construindo na nossa vida? Porque dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não compra paz, propósito, salvação, eternidade. Jesus ensinou algo que o mundo tenta esquecer. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Talvez hoje Deus esteja usando essa história apenas para nos lembrar de algo simples. A vida passa, mas aquilo que fazemos para Deus permanece. Dinheiro não é pecado. Sucesso também não. Mas quando o ser humano coloca tudo isso acima de Deus, ele corre o risco de perder o que realmente importa. Que a nossa maior riqueza seja sempre a presença de Deus, a nossa família e a salvação da nossa alma. Porque no final, é isso que realmente fica. Se você chegou até aqui e quer continuar nos acompanhando, assista ao vídeo que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Que Deus te cubra de paz e sabedoria. A gente se vê no próximo vídeo.